Oi, gente, aqui é a Thay do Três Lápis e esse é o Top 5 de hoje, em que eu vou falar minhas Top 5 decepções literárias. Então, são as minhas Top 5 mais recentes decepções, eu acho. E eu vou começar por um livro que quase todo mundo gosta, eu vejo poucas reclamações a respeito. No entanto, não foi um livro que conseguiu me conquistar, que é o Cidade de Papel, de John Green. Todo mundo conhece esse livro, todo mundo conhece John Green. E eu não acabei Cidade de Papel, eu fiquei extremamente decepcionada. Eu achei um livro bem fraco em comparação com os outros livros do John Green. E eu não sei se foi por causa dessa narrativa tão dentro do high school. Eu não me identifiquei com a Margot. Eu achei a personagem muito enjoada. E eu, de maneira geral, achei o livro bem fraco e que eu não conseguia me prender em momento nenhum. Eu não conseguia entender o impulso que levava o protagonista a correr atrás da Margot com tanta vontade. E eu não me importava muito com ela, então Cidade de Papel ficou meio boiando pra mim, assim. Foi uma decepção. Eu esperava mais de John Green, eu admito. E foi isso. Não gostei. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é um livro que eu peguei emprestado com a Ju há muito tempo atrás, que é o 13 Reasons Why, da Jay Asher, ou Os 13 Porquês. Ops, tô virando pra vocês. Ele tá sem a capa de papel. A Júlia, quando emprestou esse livro, falou muito bem dele pra mim. Tem a resenha dele aqui no blog, é uma das primeiras resenhas que a gente tem. E ela falou muito bem dele pra mim. E apesar dele ser um livro assim, bem escrito, bem estruturado, que fala sobre um tema muito forte, que é sobre o suicídio na adolescência, e de abuso e bullying, stalkers, é assim, eu não consegui me convencer com o livro. Conforme eu ia lendo os porquês, os motivos, eu ficava só irritada porque eu não conseguia entender como alguém se suicidaria por causa disso. Assim, eu, eu fui tocada pelas situações do livro. Sim, o livro é bem escrito, ele te envolve, mas eu não consegui levar à frente. Eu fiquei muito irritada com esse livro, essa foi a verdade. E aí eu acabei largando sem terminar, e porque eu não terminei, eu não devolvi. Mas fiquei decepcionada. A Júlia fez uma propaganda muito grande dele. Eu achei que era um livro melhor. E não era. Esse livro que eu vou falar pra vocês é um livro de uma autora nacional, tá? Que é a Mariana Carvalho. E aqui eu simplesmente amo. Como conceito. Ele é um livro muito bonito, muito bem acabado. Ele foi muito bem editado, ele é tudo bonitinho. Mas eu não gostei, tá? Eu parei bem antes da metade, assim. Eu não simpatizei com a história. Eu estava esperando uma coisa mais original. Eu achei, assim, esse começo, assim, a primeira metade bem chupada do Diário da Princesa e muito inferior. E o Diário da Princesa é um livro que é, assim, tem um apelo bem adolescente. E eu tô meio velha pra isso já, sabe? Eu não tive paciência com esse livro. Não é tão divertido, ele não é tão trabalhado quanto. E assim, pelo menos o começo dele é bem similar. Eu fiquei esperando em algum momento que fosse aparecer um plot twist místico, mágico, que fosse capturar minha atenção, me prender no livro, mas não aconteceu. E foi só decepção. Tá aqui. Eu não acabei, eu vou acabar em algum momento, mas não tô mais com grandes expectativas. O quarto livro que eu vou falar pra vocês é um livro que talvez vocês não esperassem ver aqui, que é um livro do Rick Riordan, que é um autor que eu adoro. Vocês sabem que eu sou fã, eu piro nas desenhos, que é O Horário Perdido, que foi o primeiro livro do Heróis do Olimpo, que foi a saga que veio depois do Percy Jackson. Então, assim, quando o livro saiu, eu, assim, eu gostei porque era um retorno àquele universo que eu já era familiar e tal. Mas eu não gostei dos personagens que o Rick apresenta pra mim, assim, dos três novos protagonistas. Eu só gostei de um. E eu realmente, assim, eu detesto a Piper, ou a Piper, eu não sei o nome dela. E eu não ligo pro Jason. Então, assim, foi muito difícil eu, assim,
levar o livro, que é dividido em 3 narrativas diferentes dos 3 personagens, sendo que 2/3 do livro eu não estava ligando. Então, assim, eu achei que o livro deu uma arrastada boa, apesar de ser uma boa aventura, de ser bem no estilo dos livros do Riordan, ser super animado e tal, eu não consegui me empolgar muito, assim. Na época que saiu, eu gostei justamente por causa dessa coisa do retorno. Mas, por fim, agora que já saíram os outros, eu simplesmente posso dizer pra vocês que foi uma decepção. Os outros livros da série são muito melhores, os anteriores são muito melhores. E o Herói Perdido meio que serviu assim, apenas para dar aquela introdução a personagens que eu não gostava e a nova aventura, que é muito boa, mas foi muito melhor desenvolvida nos outros livros, porque já tinha mais substância para isso. Então, é um livro, assim, pra mim, como fã, é um pouco decepcionante dentro do global do Percy Jackson. O último livro que eu vou falar só, eu não tenho, um livro que eu peguei emprestado pra ler há um tempão atrás, eu também não acabei, que é o de Sofia, que é a história dessa menina que, por N razões, né, ela encontra umas cartas mágicas, uns artefatos, que fazem ela descobrir a história da filosofia, né? Ela acompanha a formação da história da filosofia. E era assim, era muito interessante. Eu lembro que eu comecei a ler, sei lá, 14, 16. E era assim, eu me interessei bastante, eu achava muito interessante. No entanto, foi perdendo um apelo ao longo do livro e eu acabei largando de mão as duas partes, né? As partes que são a narrativa sobre a Sofia no mundo real e da Sofia aprendendo a filosofia são bem diferentes. Eu tentei levar em frente lendo só uma ou só outra, mas eu não consegui me empolgar com o livro depois de certo ponto. Então eu acabei largando e foi uma decepção, porque eu estava esperando muito dele, eu estava esperando que ele fosse uma leitura super interessante, super educativo e acabou não sendo, eu acabei largando. Então, essas foram as minhas decepções literárias mais recentes, eu acho. E esse foi o top 5 de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem dizer de vocês aí embaixo. Se tiver resenha, eu vou largar. Então, beijo.